Naturologia clínica, e o nosso tema para hoje é questões de ética e legislação, obviamente concentradas na questão naturológica, e nós temos por objetivo uma orientação preventiva no que pertine às questões relacionadas à naturologia e aos cuidados que, evidentemente, todos os colegas precisam ter para enfrentar o dia a dia do trabalho que a gente enfrenta dentro do mercado de saúde pública. Eu sou o professor Jean Luiz Cabral, essa aula já está sendo gravada, ela atenderá, obviamente, os alunos da atualidade, alguns que estão aqui ao vivo na apresentação presencial, aqui online, mas também ficará para as turmas da posteridade. E, como toda aula ao vivo, ela está sempre sujeita a algumas oscilações que não são por nossa culpa, mas por questões da internet. Às vezes o sinal fica meio oscilante, às vezes a tela trava um pouquinho, mas vamos seguir adiante. Como a aula está sendo toda gravada e ela é uma aula técnica, de sorte que ela tem início, meio e fim, respondendo a perguntas estruturantes, eu vou iniciar seguindo um roteiro que nós organizamos, dando também, ao mesmo tempo, o espaço de publicidade, para deixar bem claro a todos que assistirem, que essa exposição ela é pública no sentido de vamos utilizar documentos públicos, vamos utilizar legislação para demonstrar, dentro da pauta que está proposta para hoje, as questões relacionadas à ética, à legalidade da atividade que nós realizamos. E eu começo contando para todos os nobres alunos que nós já tivemos uma fase muito ruim no nosso passado. A naturologia clínica já foi muito perseguida, muito mal considerada, digamos assim, por diversos atores da sociedade. Tem uma frase no livro de Manuel Lezaeta Charan, no livro A Medicina Natural ao Alcance de Todos, em que ele, logo no início do livro, utilizando uma passagem de Martinho Lutero, ele menciona que as pessoas só consideram válido aquilo que é desenvolvido pelos especialistas. E em todas as profissões, diz ele na introdução de seu livro, citando Martinho Lutero, há um colóquio com tudo que é mesquinho, egoísta. O que ele queria dizer com isto? É muito curioso como o espírito humano é muito apegado a uma necessidade de exercitar a maldade. Onde é que isso acontece? Nós temos, neste momento, maio de 2022, a nossa profissão de naturologia clínica, ancorada em legislação, em fundamentos que vou apresentar aqui. Para muitos alunos que já viram no passado, é repetitivo, mas é importante relembrar. E para outros será uma total novidade, uma coisa agora está chegando, porque nunca ouviram. Há uma legalidade para a nossa atividade. Porém, houve uma época em que os profissionais de terapias naturais eram considerados marginais, curandeiros, charlatães, bandidos, né? E havia uma perseguição e era muito duro, muito difícil. Essa fase não existe mais hoje, sob o ponto de vista oficial do Estado brasileiro. Ainda que possa acontecer aqui e ali alguma adversidade provocada por alguma autoridade que desconhece a legislação. Mas no momento que você apresenta, aí essa autoridade, obviamente, tem que se sujeitar à legislação, porque isso aqui é o Brasil. Mas houve um período em que um pessoal
perseguia os profissionais sob algumas alegações. E uma das mais importantes articulações, defesas que esse pessoal tinha, era de que o naturologista, o terapeuta naturista, o naturopata, o terapeuta holístico, ele era uma profissão que não tinha respaldo nenhum, não tinha legislação, e ele estaria, por hipótese, ao atender as pessoas nas suas adversidades de saúde, passando por médico, que é um negócio totalmente sem cabimento. Mas isso, durante muitos anos, foi uma marcação. Em 1978, isso é de foro público, o primeiro argumento de que nós tivemos um período de perseguição é fato, público, e o argumento de que nós, em 1978, começamos a ser reconhecidos. 1978, uma conferência importante aconteceu numa cidade chamada Alma-Ata, lá no atual estado do Cazaquistão, à época na União Soviética, 1978. A perestroika ainda não tinha acontecido. Ela vai acontecer 20 anos depois, 1998. Então, a União Soviética sediou o encontro da Organização Mundial da Saúde. O Brasil estava presente, é o quinto maior contribuinte da OMS. E aí foi decidido que ali haveria um projeto chamado Saúde para Todos no ano 2000. Isso foi criado em 1978. E esse projeto Saúde para Todos no ano 2000 entendia que era impossível ter saúde para toda a humanidade valendo-se da medicina alopática, que é esta que nós temos aí nos nossos hospitais, que é essa que nós temos aí à disposição, não é, da sociedade brasileira, do SUS, que é essa que predomina. E o método alopático dos médicos alopatas ainda não tem, não terá, não tinha nenhuma condição de atender a humanidade inteira, toda a espécie humana. Isso ficou claro na Conferência Mundial de Saúde, 1978, em Alma-Ata. E os congressistas dos países decidiram, então, que uma força auxiliar deveria entrar em cena. Essa força auxiliar, inicialmente chamada de medicinas tradicionais autóctones. Depois observaram que elas não podiam ser chamadas assim, porque antes que o mundo ocidental existisse da maneira como está organizada, e nós conhecemos, a China já praticava medicina oriental, acupuntura, há milênios. Então, baixaram a bola. Espera aí, vamos com calma. Nós não podemos ser tão arrogantes se nós queremos uma coisa mais abrangente. Verificou-se logo de imediato que a medicina ayurvédica, que é a medicina da Índia e de outros países, não é só da Índia, em diversos países, no Paquistão, países do entorno indiano, praticava a medicina ayurvédica, muito antes da medicina chinesa, era mais antiga ainda. Como era o encontro da Conferência Mundial de Saúde, em 1978, representações da África se levantaram e disseram, espera um minutinho, com todo respeito aí ao pessoal da Índia, ao pessoal da China, do Japão, tal, mas a medicina dos xamãs, das tribos da África, são antes dessa gente toda.
Então a medicina xamânica vem antes disso tudo. E aí então, depois de ouvirem muitos, o pessoal da medicina naturista, mas lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, foi determinado que o homem viveria do fruto das árvores, comeria a erva do campo e viveria no jardim. Então, as raízes naturistas da espécie humana são as mais antigas que existem. E agora, como é que vamos fazer? Tinha que socorrer a humanidade. Fizeram uma lista de doenças e problemas emergenciais, era o auge de algumas moléstias gravíssimas, que assolavam todo mundo, a malária, o tifo, pneumonia, tuberculose, estavam assolando no mundo todo. E, sobretudo, o problema neonatal e a morte de bebezinhos. Taxa de mortalidade infantil era altíssima. E havia falta de saneamento básico no mundo todo. Negócio muito ruim. Então, as prioridades eram claras. Todos os esforços de saúde do mundo inteiro devem se juntar para manter a espécie humana saudável e viva. As portas, então, se abriram no mundo ocidental para uma aproximação com a medicina chinesa, ayurvédica, xamanista, taoísta, etc, etc. Os anos avançaram. 10 anos depois, 1988, numa revisão decenal, 10 anos depois, percebeu-se que o projeto era bom. As populações, as comunidades, estavam recebendo de muito bem querer os métodos naturais e tradicionais das escolas antigas. A acupuntura fazia sucesso, a medicina ayurvédica fazia sucesso e, sobretudo, uma nova manifestação argumentativa em torno da ideia da saúde começava a ser desenvolvida. Era chamado movimento New Age, ou Nova Era, que evidentemente foi pensado desde a década de 1960, e aí 25, 30 anos depois, 1988, quase 1990, era forte, tinha muita gente de Hollywood. Eu me lembro da Shirley MacLaine, grande artista, que era muito famosa, uma atriz ganhadora de alguns Oscars e tal, falava muito sobre o movimento Nova Era, o encontro do Oriente com o Ocidente, a saúde holística do mundo, e a galera começou a embarcar nisso. E a linha técnico-científica da medicina ayurvédica e da medicina chinesa foi perdida de foco. E uma coisa esotérica, meio zen budista, assim, vamos meditar. A galera da maconha estava chegando forte, vamos fumar um baseado, ficar sentindo uma boa. Esse negócio ganhou força, ganhou muita força. Muito dinheiro foi derramado nesta época pelos comandos do narcotráfico, que começava a ter força. Até então, você não tinha o cartel de Medellín, o cartel de Cali, Pablo Escobar. Jogaram dinheiro em cima dessas iniciativas. Ao mesmo tempo, você tinha uma derrocada, isso no mundo ocidental, ok? América do Sul, América Central e algum movimento na América do Norte. E eu me refiro ao período da década que vai de 1978, Conferência de Alma-Ata, e estou em 1990. É esse recorte aqui, desse período, ok? E nessa época, você tem uma grande crise, que já é uma preparação para a derrocada da União Soviética. Esse cenário político vai afetar as medicinas naturais e a legislação que vai surgir? Claro que vai, porque quem decide legislação é político, dentro de um congresso, dentro de uma assembleia legislativa. Então tem que ter essa maturidade de entender um contexto, um cenário.
E desta briga, dessa discussão, que durante os tempos a coisa vai andando e vai acontecendo. A União Soviética cai, aparentemente os Estados Unidos predomina, a linha liberal do liberalismo econômico se mantém em pé. Depois demonstrou-se que não, que a queda da União Soviética, na verdade, disseminou culturalmente de maneira mais forte a presença socialista, comunista no mundo todo. E isso vai andando, e no Brasil, o acolhimento da Conferência de Alma-Ata esfria. Esfria porque tinha sido na antiga União Soviética, era uma coisa que envolvia percepções de comunidade, de auxílio comunitário, e você tem a crise do fim do período de exceção dos mandatos militares e, ao mesmo tempo, a chamada redemocratização. Em 1985, o governo militar praticamente sai de cena, você tem as diretas já. Em 1988 sai a Constituição brasileira que temos até agora. E a Constituição de 88 muda a regra do jogo. 1989 é a eleição, e aí você tem uma nova fase com Fernando Collor de Mello, e aí todo um processo político de lá para cá começa com os civis no comando e não mais os militares. Onde é que a saúde pública entra? Ninguém tem projeto sério de saneamento básico, ninguém tem projeto sério de prevenção, ninguém tem projeto sério nenhum para o que a gente hoje conhece como farmácia viva. Você não tinha absolutamente nada sobre agentes comunitários de saúde, e era um momento ali histórico, específico, que já passou. Os terapeutas naturistas, holísticos, eram perseguidos em todo canto. Bandidos, vagabundos, canalhas, charlatães, curandeiros. Enquanto isso, na Europa, a coisa ganhava uma força excepcional, acolhida por grandes instituições, sobretudo na Alemanha, que já tinha o método Kneipp, que é o consagradíssimo, fluindo há mais de 150 anos, começou no século XVIII, atravessou o século XIX na Europa e consolidou-se no século XX. E estou falando aqui do século XX. E o Brasil não acompanha nada. Tudo aqui chega com 30 anos, 35 anos de atraso. O Paraguai, a Colômbia, Paraguai, Colômbia, Chile, Bolívia, Equador, especialmente estes que eu tenho na memória, tinham muitas dificuldades econômicas, então não tinham como ter uma medicina tecnológica, uma medicina de hospitais caríssimos, tanto que os seus ricos, os grandes e poderosos destes países, gente de grana, quando tem problema, corre para São Paulo. Pessoal da Bolívia, do Chile, do Paraguai, gente de grana, quando tem problema de saúde severo, corre para São Paulo. Ou vai para o Sara Kubitschek, ou vai para o Sírio-Libanês, enfim, vai para os grandes que tem ali. E a medicina tradicional, natural, que tinha sido laureada em 1978, tem uma queda. Fica forte a questão das parteiras, das parteiras, e isso foi valorizado. Nesse período aí de transição política da história nacional, políticos hoje muito afamados iniciavam suas jornadas, suas trajetórias em busca do poder. E o Ciro Gomes, conhecido de todos os brasileiros, governador do Ceará, convidou um médico de um município pequenininho, daqui a pouco eu lembro o nome, é um município pequenininho do Ceará. O médico chama-se Odorico Monteiro. Este médico criou, junto com Patrícia, na época Patrícia Gomes, esposa do Ciro Gomes, um embrião de um projeto, Agentes Comunitários de Saúde,
E isso tinha uma conexão com uma fundação importante que liderou isso na década de 70, depois, até um pouco antes da Conferência de Alma-Ata, chamado David Werner. Ele escreveu uma obra intitulada Onde Não Há Médico. E esta obra e a fundação que ele comandou trabalhou na África com grande sucesso, revertendo cenários de doença muito complicados, utilizando a metodologia. Existia um outro médico também muito importante, Albert Schweitzer, que foi prêmio Nobel de medicina, ganhou prêmios internacionais, era um filantropo, um médico importante, foi para a África. A Etiópia tinha uma cena mundial muito grave, estavam as crianças, pessoas adultas, tudo na pele e no osso, tudo magricelo. Era a época que, por exemplo, o Michael Jackson fez aquela música We Are the World, We Are the World, na, 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 na. Enfim, isso era uma movimentação. E a década de 90 entra. A década de 90 entra, o Brasil tem suas tempestades políticas, o Fernando Collor é impeachmentado, o Itamar Franco assume no lugar, você tem uma inflação louca, a inflação no Brasil era de 100%, você comprava um feijão hoje por R$10, amanhã, literalmente falando, não é amanhã força de expressão não, amanhã, ele já era 120, ele já era R$12, R$15. Era uma loucura. O governo pós-militares não soube comandar, tinha um rombo de dívidas, gastaram uma fortuna de dinheiro construindo Brasília, construindo estatais. Era um balaio de gato, confusão. E aí, então, vem o governo Fernando Henrique Cardoso, nas asas do Itamar Franco, que com Ciro Gomes, vou citar ele de novo, eu não sou cirista não, mas sou correto, a história é essa. E Ciro estava envolvido no agente comunitário de saúde, começou no governo dele no Ceará e ganhou o Brasil. E ele participou junto com a equipe, Fernando Henrique Cardoso e tal, e criaram o Plano Real, que estabilizou a moeda brasileira, trazendo estabilidade econômica. E as empresas começaram a ter então preços seguros, o abastecimento, por outro lado, foi avançando. O Brasil não tinha uma agricultura consolidada, ela começou a ter força por causa das tecnologias. Você pergunta, o que isso tudo tem a ver com ética e legislação naturológica? Você vai entender já. E aí, essa movimentação política vai acontecendo e ninguém fala de medicina preventiva em lugar nenhum. Você não tem nada sólido, consistente, não tem nada. Mas essas movimentações estão, em certo sentido, aproximadas da saúde pública, porque você, quando pensa em saúde pública, não pensa apenas no remédio que vai para a boca de um doente. É todo um cenário de equilíbrio socioeconômico que permite às pessoas construir uma vida razoavelmente estável para ter equilíbrio. Ninguém aqui pode ter dúvida nenhuma de que a capacidade do povo da Ucrânia, agora em maio de 2022, de ter saúde, qualidade de vida é zero. Zero. Maio de 2022. 3 milhões de ucranianos fugiram do país e invadiram as nações vizinhas. Os russos invadiram, estão explodindo prédio, detonando geral, matando pessoas, o diabo. Não tem como alguém falar, vamos falar de saúde. Vamos comer comida natural. Você não tem como, você está doido. Se o cara conseguir tomar um café durante o dia, já é muita coisa. Não tem abastecimento. Caminhões levando produtos, mercadorias, indo, vindo, não tem abastecimento. Não tem uma agricultura acontecendo, onde o homem do campo se levanta de manhã, come lá o seu cuscuz, vai trabalhar. Não tem nada disso, é bomba, gente morrendo, famílias destroçadas, os jovens convocados, há uma destruição. Muita gente não parece que tem problemas, não consegue entender o cenário conjuntural. O que a Ucrânia tem a ver conosco? O Brasil vivia uma crise econômica no governo José Sarney, Fernando Collor de Mello, nesses dois presidentes aqui, que devastou o país. Economicamente era a mesma coisa, nada prosperava, era uma bagunça.
Quando Itamar Franco, que foi um grande presidente, estabeleceu o ordenamento econômico e o país entrou em tranquilidade, o grande economista, o gênio daquela movimentação foi Gustavo Franco. Esse é o nome do economista. E Fernando Henrique Cardoso participou, Ciro Gomes participou, e eles estabilizaram a moeda. Então, projetos consistentes podem ser feitos, porque projetos demandam pagamento, dinheiro, tem toda uma estrutura. Você não adianta, eu vou montar uma clínica. Você tem dinheiro? Não, então você não vai montar nada, deixa de ser burro, está falando bobagem. Você tem que ter estabilidade financeira, você tem que ter uma série de recursos para montar uma clínica. Imagina um país inteiro. E aí é incontestável que Fernando Henrique Cardoso conseguiu estabilizar. Nós vamos descobrir depois, um pouco mais à frente, o povo, né, vai descobrir que essa estabilidade foi fruto de empréstimos internacionais tomados com os Rockefellers, os Rothschild, a Casa de Morgan, grandes banqueiros que dominam o país até hoje. E ele pegava dinheiro emprestado, equilibrava as contas, pagava os servidores públicos e foram equilibrando a economia a esse preço. Hoje a gente sabe que o Brasil tem uma dívida de 5 trilhões de dólares, a dívida total, é um volume de dinheiro monumental, e o Brasil não consegue pagar um troço desse. Mas você vê de onde veio esses empréstimos, esse dinheiro? Esse dinheiro veio do governo Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, o governo Lula, 1 e 2, e o governo Dilma, 1. Esses 5 mandatos, 20 anos, pegaram o dinheiro fora, endividaram o país. E a saúde, onde é que entra? Já está envolvida. Ela já está na cena. Porque para você poder tocar as necessidades da vida do povo, você precisa de dinheiro. E o Brasil, e aí está essa percepção, o Brasil é um país muito ligado à maneira de pensar de Getúlio Vargas. Pô, agora o senhor está aqui no ano 1930. Estava em 1990, quase que entra no século XXI e dá um pulo lá atrás para 1930 de novo. Nós temos, neste momento, 2022, uma estrutura trabalhista que é fascista, criada por Getúlio Vargas, modelada no plano de Benito Mussolini. E as nossas leis trabalhistas são ligadas nisso, nessa conjuntura pré-Segunda Guerra Mundial. Pré-Segunda Guerra Mundial. Sabe? Surreal. Então, nós não temos a mentalidade do empreendedor, a mentalidade do cara que vai gerar riquezas com seu trabalho. Nós não temos a mentalidade que, é melhor prevenir do que remediar. Não, nada disso. A mentalidade criada por Getúlio Vargas e que dominou o país por 25 anos, de 1930 até 1955, nesse período, funda toda uma geração, na verdade, 2 gerações, que dependem do Estado, e o Estado cuida de nós, o Estado é o nosso Senhor, o Estado é aquele que cuida da minha vida, o Estado é responsável por mim. E isso vai criando toda uma sucessão de subculturas, dentre elas, a cultura que todos aqui sabem que existe, do cidadão, vai lá na prefeitura, vai lá e pede, você vai para os interiores, é assim até hoje, pede ao coronel, pede a quem é poderoso. E esse tipo de coisa cria toda uma cena psíquica em que as pessoas confiam no poder público para gerenciamento da própria vida. Então, quando eu tenho um problema, eu não sou responsável por ele. Eu não sou responsável pelos meus problemas. Alguém resolva meus problemas. O Estado brasileiro, é a igreja, é alguém aí vai resolver meus problemas. A cultura é esta. 1930 para cá é assim. Eu preciso de um emprego. Eu preciso que a minha carteira de trabalho seja assinada. Isso é a mentalidade do miserável, do cara dominado pelo regime fascista. Você não tem aquela mentalidade americana, inglesa, de que eu sou um empreendedor, eu vou fazer o meu, eu vou buscar a minha parada.
Eu vou construir o meu próprio caminho. Não. Eu quero emprego, eu quero ficar estável, e aí eu mandei um vídeo propositadamente a todos os grupos, um pouco antes desta aula, do grandioso brasileiro Augusto. Essa carreira vendendo cursos de inglês no aeroporto Santos Dumont, em pé, colocando ficha no orelhão com o povo. Eu tenho um curso, vou te fazer uma visita. Vendendo, trabalhando e tá bilionário, dono de time de futebol. E é um exemplo de empreendedorismo extraordinário, tem o quê? 45 anos de idade. É um dos maiores bilionários brasileiros, porque é espírito empreendedor. Isso já é uma trem nossa agora. 2000 para cá, começa a ter alguma coisa desse tipo, revolucionando o mercado. A saúde corre paralela a essas questões todas, e eu estou citando elas de maneira aleatória, porque não é o meu objetivo uma aula de história, da política ou qualquer coisa parecida, apenas citando itens que são importantes nessa percepção de que o nosso cenário não é bom. O nosso cenário conjuntural é péssimo. E é só pensar nos presidentes que tivemos, nos escândalos de corrupção, nos desvios de dinheiro, só na saúde, todos os anos no Brasil, a verba para a saúde tem que aumentar. E aumentar de maneira assim bilionária. Com esse negócio que tivemos da pandemia, o derrame de dinheiro em cima desse negócio foi assombroso. É uma 1 trilhão de dívida. O país agora está devendo 5 trilhões de dólares aí no mundo. O dólar a 5 reais é 15 trilhões de reais. Não vai pagar nunca. Não vai pagar essa desgraça nunca. Por que não vai pagar? Quem é que vai pagar isso? Você pagar. Vamos lá. Me pague agora o que você me deve. Agora, me pague. Cadê o dinheiro? Eu não tenho. Pronto, você não tem. Então, você pode pagar de diversas maneiras. Como, por exemplo, me dê suas terras. Não posso, a soberania nacional. Bom, então nós vamos controlar diversos cenários da sua economia. E aí as pessoas não querem saber desses assuntos, não dão a mínima para isso, mas isso está no pão que você come, na gasolina que subiu. Isso está em todo canto, está em toda parte. Isso influencia tudo o tempo todo. E na cena da saúde, os acordos estabelecidos em 1978 para uma medicina tradicional, natural, ancestral, para ajudar na saúde para todos no ano 2000, se fragmentou no Brasil, não prosperou. Por que não prosperou? Porque os laboratórios farmacêuticos vieram para a dianteira, se aproximaram. Não, no governo militar era uma história, entre os governos civis. Então os laboratórios se aproximam e todo mundo aqui conhece a história. Todo mundo conhece a história. Se você teve os escândalos absurdos que houveram no BNDES, Banco do Brasil, Petrobras, alguém acha que se abrir a Caixa da Saúde vai aparecer uma bagaceira do mesmo tamanho? Alguém tem dúvida disso? Que houve aí corrupção, a dar com pau, dinheiro para comprar máquinas de hospital que não são usados, sabe? Derrame de dinheiro em prefeituras e coisas do gênero. Isso para todo lado. Então, vem aí um terapeuta naturista que não tem formação de nível superior, não tem, se transporte no tempo. 1990, ano 2000, um terapeuta que não tem formação de nível superior, é um sujeito semi-analfabeto, a maioria esmagadora é assim. Você pega um livro, se eu der um texto em espanhol, entro em pânico. Se der um texto em língua portuguesa, ele tiver muitas palavras complicadas, ele pira. Eu não estou entendendo nada, aí desanima. Isso é uma outra discussão que corre também em paralelo, que vai gerar o problema da saúde. O povo ignorante, que não lê nada, não sabe nada, como é que vai ter saúde? Não vai ter como ter saúde, porque o povo não sabe nada, não consegue escrever uma carta.
Então é muito, muito complicado. E aí você não tem projeto nenhum do governo. Você não tem nada. Corre por fora movimentos. Então, o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas é uma dessas instituições, tem algumas outras, e um grupo de pessoas que viveu todas as aflições possíveis, massoterapeutas, terapeutas da área de florais, de fitoterapia, viveram perseguições, aflições, se juntaram, criaram um sindicato para defender interesses desse grupo de trabalhadores. E a legislação para fundamentar o seu trabalho, até o ano 2000, eram os acordos internacionais do Brasil em Alma Ata e em alguns outros momentos. Mas não tinha nada sério dentro da República. Então, esses trabalhadores se juntaram, criaram um sindicato para brigar, para defender, para ir à luta. E luta de quê? Então, reconheça nosso trabalho. Bom, no ano 2002, saiu uma edição de um documento chamado Classificação Brasileira de Ocupações, criado pelo Ministério do Trabalho. Porque nos acordos internacionais, em outras cenas que não eram da saúde, na área do trabalho, existe a classificação internacional do trabalho. E o Brasil aderiu ao acordo da chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é da Organização Mundial da Saúde, é uma agência. Assim como a OMS cuida da saúde, a OIT cuida do trabalho. E nesse campo do direito trabalhista, da necessidade do brasileiro, do cidadão do mundo ter direito ao seu trabalho, no Brasil criou-se o Código 32. Deixa eu dizer o código aqui, olhando para ele na tela. Eu estou compartilhando a tela, pode ser que ela trave um pouquinho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só um segundo que já vai entrar. Para eu não dizer o código errado, é 32 aqui. Isso aqui que eu estou citando tem aqui no nosso site do curso. Aqui, nossa profissão. Não. Aqui. Está aqui o código, é 322125. Terapeuta naturista, naturopata. Esse aqui. Esse outro, 226320, naturólogo, surgiu mais recentemente. Surgiu aí há 6, 7 anos. É mais recente. Mas o 322125, terapeuta holístico, naturopata, terapeuta naturalista, escreveram errado na época, apareceu no ano 2002. Opa! No momento que o Ministério do Trabalho diz que eu sou trabalhador, tenho um ofício, e o Ministério do Trabalho diz que eu não sou charlatão curandeiro, mas lá está escrito terapeuta naturista, naturopata, está escrito que eu sou essa profissão, as acusações de charlatão, curandeiro, bandido, sumiu. Isso é conquista do sindicato. Isso é conquista de colegas, companheiros, que faziam articulações, tinham amizade, nenhum dinheiro. Então porque não tinha dinheiro. Esse povo todo não tem grana, sabe? Não tem dinheiro. Então é amizade, diálogo e conscientização. Conseguiram isso no Ministério do Trabalho. 2002. Aí aqueceu-se novamente as terapias ditas autóctones, medicinas tradicionais. Eu fiz uma leitura de todas as constituições dos estados brasileiros. Você tem a Constituição Federal de 1988
e você tem a Constituição dos estados. No Piauí, por exemplo, no capítulo sobre saúde, a Constituição do Estado do Piauí fala sobre medicinas tradicionais naturais. Existem, na verdade, 9 estados. Na Constituição do Estado fala sobre terapias alternativas. 9. Em 1989. Isso é lei, é Constituição de Estado. Então, isso veio fortalecer a portaria do Ministério do Trabalho. Era pouco? Era. Mas o reconhecimento de que não eram vagabundos, bandidos, estava feito. E isso se deu porque na Organização Internacional do Trabalho, na OIT, esses trabalhadores, em alguns países, já tinham mais de 100 anos de reconhecimento e regulamentação. No Brasil não tinha regulamento nenhum. Portaria, lei mesmo, até hoje não tem. Lei, não tem. Então, como o Canadá, muito forte, com universidades bombando. Em pleno ano 2000, o Canadá já tinha 6 grandes faculdades de medicina naturopática. Os Estados Unidos, mais de 15. Na Alemanha, 4. E assim por diante, outros países, na Europa, na Espanha. E no Brasil, nada. Culturalmente, os terapeutas naturistas, holísticos, continuavam sendo vistos como vagabundo, bandido, pilantra, mas legalmente o marco estava estabelecido. Um ponto de sustentação. 2002, no Ministério do Trabalho. Avanças, 4 anos, a coisa fica um pouco mais encorpada. Por que fica um pouco mais encorpada? Porque em São Paulo e em Santa Catarina surgem 2 cursos importantes em 2 universidades. A Universidade Anhembi Morumbi e a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, criam um curso de Naturologia Aplicada, bacharelado com duração de 5 anos. Então era uma novidade. Surge um movimento novo no campo universitário. Os mais de 170 mil trabalhadores de terapias naturais, terapias tradicionais, que já existiam, celebraram e aplaudiram esses 2 grandes movimentos, porque é óbvio que isso credencia, cria nome, fortalece, começa a abrir uma cena. E o ano 2004, 2005, essas instituições colocam seus cursos de maneira mais forte. Você tem algumas coisas que são da cultura brasileira. O Globo Repórter, com Sérgio Chapelain, que é um jornalista famosíssimo, trabalhou com outros chamado Cid Moreira. Esses caras, durante 50 anos, foram ícones do jornalismo brasileiro. Na época se fazia jornalismo, né? Eram jornalistas de carreira, de alto lastro. E esses caras foram importantíssimos. Eram ouvidos por milhões de brasileiros todos os dias no Jornal Nacional. Às sextas-feiras tinha o Jornal Nacional, depois do Jornal Nacional vinha uma novela, que a Globo, a televisão imbatível, tinha, e nas sextas-feiras, depois desse filme, dessa novela, vinha o Globo Repórter. E o Globo Repórter, em cada 10 programas, 7 programas, tinha um programa sobre saúde, qualidade de vida, a importância de coisas naturais, e isso durou uns 4, 5 anos. Entre o ano 2000, 2005, 2006, nesse período, esses programas começaram a fazer uma diferença muito forte. Entra em cena o programa de Ana Maria Braga, que se torna um programa visto por toda a mulherada, donas de casa e tal, e ela traz muitas reportagens, a importância de cuidar da saúde, ter uma alimentação mais saudável, e esses programas criam escala, ou seja, eles penetram na mentalidade coletiva.
as pessoas começam a comentar entre si. O natural é melhor, o natural é melhor. Quando você chega no ano 2006, o ano 2006 é o governo Lula, baixa-se então a portaria que estabelece o início de uma regulamentação. É a primeira portaria. 371, portaria, Ministério da Saúde, 371, de 3 de maio de 2006. Esta portaria estabelece, então, a secretaria, ou a subsecretaria, ou a coordenadoria de práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde e resgata todas as discussões que haviam sido desenvolvidas desde 1978, em inúmeros encontros, seminários, simpósios, que não tinha expressão nenhuma, isso agora passa a ter, porque você tem uma coordenação dentro do Ministério da Saúde ocupando-se disto. E isso foi possível porque instituições como o Sinatem, o sindicato, brigava nos bastidores, como na amizade, no diálogo, nas articulações, conscientizando da necessidade. E você tinha um movimento cultural surgindo na maior televisão do país, atingindo uma consciência coletiva popular. O povo começava a dizer, a do natural é melhor mesmo. Minha avó usava chá, os índios. Aí começa a ter uma série de movimentações em diversos cenários. Associações vão sendo criadas, cursos começam a ser procurados, a galera que já trabalhava, os 170 mil trabalhadores, começam a buscar aperfeiçoamentos. Você começa a ter institutos internacionais trazendo cursos, trazendo simpósios, seminários. E o ano 2006 é um marco fundamental, porque esta portaria foi criada dando esse lastro para o trabalhador ter como referência. É bem da verdade que a naturopatia não foi formalmente declarada naquela portaria. Ali foi declarado a hidroterapia, foi declarada a ayurvédica, a chinesa ou oriental, foi declarada antroposófica e homeopática. Essas 4 foram reconhecidas e a hidroterapia. E essas 5 foram os 5 primeiras. E aí uma sucessão de desenvolvimentos nelas vai seguir seu curso. Surgem especializações em homeopatia, cursos de antroposófica, e a coisa começa a se movimentar. Naturologia e naturopatia ficou em stand-by. 2006. Mas o trabalho segue adiante. Dentro desta cena, legalmente, os trabalhadores começaram a ter, então, um respaldo um pouco maior. Porque, ao se criar as práticas integrativas e complementares no SUS, o trabalhador desse setor no Brasil podia argumentar, numa eventual complicação jurídica, que o Brasil tinha esse setor no Ministério e que nos documentos reconhecia-se as terapias que a OMS reconhecia, e era uma lista de 150 terapias. E isso tinha validade jurídica para defender o trabalhador reconhecido pelo Ministério do Trabalho lá na CBO, com o código 3221/25. Ainda continuava se segurando no Ministério do Trabalho, embora na saúde já tivesse algum argumento favorável. E aí vem o sofrimento, eu chamo de sofrimento, de 11 anos de batalha, até que, em 31 de março de 2017, no governo do Michel Temer, surge a portaria 849 de 2017. Esta portaria, a 849 de 2017, é uma portaria maravilhosa, fundamental, estrutural, está abrindo aí na tela, vai já aparecer para os senhores e senhoras aqui.
esta portaria aqui. Quando esta portaria entra em cena, estou ampliando aqui na tela, aí a história muda. Muda por quê? Porque todas essas técnicas são reconhecidas, todas essas aqui, como tendo que ser incorporadas à política nacional de práticas integrativas e complementares. E nós entramos aqui, ó, naturopatia. Estou marcando aqui na tela. Nós finalmente encontramos o nosso lugar. Legalmente, em 2017. Aqui você teve o ministro que baixou essa portaria na época. Está aqui, ó, naturopatia. E aí ele declara que na forma do anexo, então o anexo vai citar o que eu já mencionei. Então veja, a portaria 971, eu acho que eu tinha dito 371, eu errei, viu? Se eu disse 371, eu me equivoquei. É a portaria 971 de 3 de maio de 2006, ele trouxe diretrizes norteadoras para a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica e termalismo social. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metodologias aqui. Aí ele vai dizer que essas terapias, elas fazem parte de um projeto da Organização Mundial da Saúde, que entre os anos de 2014 e 2023 estabeleceu aqui, ó, estratégia da OMS sobre medicinas naturais. Nós aqui agora, 2022, estamos dentro dessa estratégia. Está acontecendo no mundo todo uma estratégia do Ministério da Saúde. Desde 2014, assumiu um compromisso internacional até 2023 de cumprir metas. Uma dessas metas foi reconhecer nós, da naturopatia, no mundo todo. Hoje, os brasileiros da área de naturopatia podem se apresentar e dizer: nós estamos dentro do plano mundial. Isso é legalidade. Numa eventual discussão jurídica, você é charlatão, é bandido, você acalme, deixa eu falar bobagem. Você não conhece os grandes, você tem que conhecer o Plano Nacional de Saúde. Você tem que conhecer a estratégia brasileira de ter práticas de medicina. O nome utilizado pela Organização Mundial da Saúde é estratégia da OMS, ó, de medicinas tradicionais. Meta uma coisa na sua cabeça. A medicina do hospital não é medicina tradicional. Não é. Ela é chamada medicina científica alopática. Medicina tradicional é a medicina que está determinada na portaria. Uma delas é a naturopatia. Ela tem a ver com tradições. Por isso é que no meu curso, que eu coordeno, eu tenho que falar de Manuel Lezaeta Charan, Ellen White, mestres, tradições filosóficas de saúde. Entendeu? Está na lei, está na portaria. Existe todo um engavetamento sistêmico para você entender como funciona. Os especialistas de medicina alopática, muitos deles, não gostam do nosso trabalho, que diz que esse negócio de tradição, isso não é ciência. Bobagem. Porque no Canadá é, na Alemanha é, nos Estados Unidos é, na Itália, na Espanha, por que aqui não é? Porque aqui, essa ideia de que você vai ter uma medicina tradicional que vai trabalhar em você, prevenção, qualidade de vida, estilo de vida, atinge os lucros dos grandes laboratórios. E eles não estão interessados em estilo de vida saudável para ninguém. O bom é que você fique doente e tome remedinho para aliviar seus mal-estares. Essa história do Acharan, de mudar teus humores, tua química toda, e deixar você com a homeostasia, isso aí, ninguém quer ouvir isso aí não. Ninguém quer ouvir isso não. Aí, diante dessa cena, que está aqui na portaria, estou botando aí na tela de novo, aqui a portaria, então você tem uma estratégia jurídica, legal,
Não é a conversa de pilantra, de bandido, não tem nada a ver com isso. É um negócio sério, papo reto, tá certo? Que vem do Ministério da Saúde, o gabinete do ministro. Para poder chegar a isso aqui, ó, teve, ó, considerando a lei não sei o quê, considerando o decreto não sei o quê, a portaria, outra portaria, outra portaria, outra portaria, você tá vendo aqui? Você tem, ó, considerando a política nacional instruída, papapá, você tem todo um ordenamento estratégico, jurídico, técnico, que levou 35 anos para ficar pronto. Para que eu, hoje, possa comendar um curso de naturologia clínica, de naturopatia, naturologia clínica, numa faculdade reconhecida pelo MEC de especialização, e discutir esse assunto. Está aqui as bases, está aqui a base, fundamento, não é lorota, conversa fiada. É estrutura. E há uma história. Não é o Jean, o doutor, o guru. Isso não existe. Isso não existe. Isso é conversa de moleque. Isso não existe. Existe formação acadêmica. E ela nasce de uma legislação que tem bases. Quem quiser se aprofundar, começa por esta portaria e pelos documentos citados nela. A portaria vai citar documentos. Por exemplo, aqui vai falar, ó, considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corretos. Que lei é essa? Então, você quer se aprofundar, começa aqui, ó. Vai ver que lei é essa. É chamada Lei do Sistema Único de Saúde. Foi criado no governo Fernando Collor. Mas ele criou essa lei por causa de quê? Porque o inciso 2º do artigo 198 da Constituição Federal mandou que o SUS ele cuide de maneira integral da atenção da saúde. A saúde tem que ser holística. Holística. Onde é que está escrito isso? Isso é ideia aí de uns místicos, uns gurus aí, uns filósofos da saúde. Não, é lei. Constituição. Artigo 198, inciso 2. Deu para entender agora? Então não é conversa de vagabundos, charlatães, curandeiros, pilantras. Não, é a conversa científica, técnica, legal, que parte da Constituição Federal, que discute um país pós-regime militar. Não entender isso é ser um beócio, um mané, que quando você ouvir alguém falando, essas mentiras, cale sua boca, você está falando bobagem, não venha falar de minha profissão, não. Não admito que o meu país pensou na minha atividade desde do artigo 198, inciso 2º da Carta Magna, como é que chama? Os constitucionalistas, não é? Que criam a Constituição, pensaram, entre mil coisas, botar esse detalhe amplificado na lei do SUS, que é a lei que é a Lei 8080, 19 de setembro de 90. Esta legislação, a seu turno, é reforçada no decreto 7508, de 28 de junho de 2011. Veja, 1990. Quanto tempo levou aqui? Em 2011. Mas antes disso, antes de 2011, em 2006, teve uma portaria que aprovou a política de práticas integrativas e complementares. Aí essa outra portaria, 2.488, em 2011, criou a Política Nacional de Atenção Básica, Estratégia de Saúde para a Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde do Brasil. Tudo isso vai estar conectado com o nosso trabalho. Agora, mais adiante, vai acompanhando a linha do tempo. Em 2013, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. Política Nacional de quê? Educação Popular.
Muita gente não entende. Porque é que eu insisto que os meus ex-alunos se apresentem numa placa, no seu consultório, no seu cartão, professor. Professor. Por exemplo, eu tenho um doutorado. Não me apresento como doutor. Eu me apresento como professor Jean. Por quê? Porque há uma política nacional conectada às raízes estruturantes do que a gente faz de maneira séria. Existe legislação, sabe? Esse passo a passo que eu estou colocando aqui, toda essa história que eu estou contando aqui, ela está fundamentada. Isso não é conversa de um cara querendo enrolar as pessoas, querendo, não, eu vou contar aqui umas coisas para ver se motiva o cara para ser meu aluno. Não, não, não. Isso aqui é política pública do Estado brasileiro. Se eu morrer, ela continua. Ela não depende de mim. Eu é que uso essa política para me beneficiar profissionalmente e abençoar a comunidade. Que eu me beneficio como profissional, posso ter meu consultório, posso ter meu trabalho, ganhar meu dinheiro e não aceitar de maneira nenhuma ser desrespeitado na minha atribuição. E, ao mesmo tempo, vou atender o povo. Aí vem a técnica, vem o conhecimento, vem o nosso projeto. Entendem essa clareza mental? Então, quando o naturologista quer se passar por médico, fica vendendo produto, prometendo cura por venda de produto, aí vocês vão entender, e quem já assistiu outras aulas vê que eu fico às vezes irritado, nervoso, invocado, xingo. É por causa disso. É porque você tem toda uma construção que envolve formação profissional, política de educação. Está aqui o nome, ó. Política Nacional de Educação Popular em Saúde, no âmbito do SUS. Você tem a Política Nacional de Promoção da Saúde. Já são duas. Política Nacional de Promoção da Saúde é uma coisa, Política Nacional de Educação Popular em Saúde é outra coisa, Política Nacional de Atenção Básica é a terceira coisa, e Política Nacional em Práticas Integrativas e Complementares é a quarta coisa. E dentro disso, o documento que está aqui na frente de vocês na tela diz que o Brasil, considerando que a OMS preconiza o reconhecimento, quer dizer, determina que seja reconhecido e incorporado medicinas tradicionais e complementares no Sistema Nacional de Saúde, denominadas aqui no Brasil como práticas integrativas e complementares. Então não saia por aí dizendo que você é médico, que você vai se lascar, você é da prática integrativa complementar, meter isso na sua cabeça. Considerando isto, ok? Considerando que, agora veja, diversas categorias profissionais de saúde do país reconhecem essas práticas e que elas têm que ser utilizadas no cuidado de estados, Distrito Federal, municípios, e já tem uma rede funcionando, então criou-se uma mínima regulamentação. Essa mínima regulamentação, como já disse, está dentro de uma estratégia que foi criada em 2014 e vai até 2023, quando vai ser revisada. Portanto, no ano que vem ela será revisada, já está sendo revisada. E no ano que vem vai sair para mais 10 anos um outro planejamento para avançar com essas atividades. Muito provavelmente, nessa revisão, preste muita atenção, até 2023 não vai ter nenhuma lei aprovada para a nossa atividade. Lei zero não vai ter. Sobretudo, porque no cenário político, por que tem que falar de política, professor, de novo? Porque é lá da política onde decide isso. Falar de lei e não falar de política é ser um imbecil. Eu não estou falando de lei ou de política para defender Bolsonaro, Lula, estou falando disso. Tanto é que já mencionei aqui, no governo Lula, em 2006, foi baixada uma portaria. Mas o Michel Temer, que os caras do PT odeiam, e depois, foram amigos depois, é uma confusão, deixa pra lá. Em 2017, foi o governo que deu a naturopatia. Então não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Michel Temer, não é o Fernando Henrique Cardoso,
não é o nome do cara que está com a bunda sentada na presidência da República. Isto é uma política de Estado. Deu para entender isso, não? Estratégia para uma década. Não interessa quem seja o presidente. O cara tem que andar a agenda. Senão o Brasil fica para trás na área da saúde e os acordos são feitos num emaranhado de acordos. Não é só isso que o governo brasileiro... O Brasil tem acordo de tudo quanto é coisa que a nossa cabeça nem imagina. Sobre minas e energia, tecnologias, é um mundo de coisas. E isso tem a ver com minha atividade profissional. Então eu não quero saber lá de mineração, não me interessa isso, não tenho nada, não sou engenheiro de mineração, não tenho nada disso. Mas na minha área eu tenho que conhecer os fundamentos legais que me trouxeram onde eu estou. Já não sou mais perseguido. Já não tem mais a conversa de vagabundo, charlatão, curandeiro. Não. Faz parte do projeto de atenção primária da saúde, então, política de Estado, Secretaria Nacional de Saúde Primária, atenção básica da saúde. Lá tem uma coordenação de práticas integrativas e a naturopatia é um item. Entenderam agora? É um item. Tem muitos outros para atender todas as necessidades do povo brasileiro em suas mais diversas escolhas. Quem faz um curso como o nosso já entendeu onde está. E aí você está com a sua consciência tranquila, é profissional. Vai apresentar, por exemplo, essa portaria 849 em qualquer lugar que você for. Sim, mas o que é essa sua atividade? Pergunta o delegado de polícia que não está habituado a problemas da área de saúde. Os delegados de polícia normalmente estão envolvidos com narcotraficante, assassinato, roubo. Mas uma denúncia de que o cara é um terapeuta, eu nem sei, nem lido com isso, porque é uma coisa tão assim de vez em quando. Você chega lá e mostra, está aqui a portaria. Opa, peraí. Quem denunciou não sabia nem não sabe nada disso. Nada. Deu para entender? Por que eu comecei em 1978, falando da Conferência de Alma-Ata? Porque há uma história e uma série de conexões agregadas a tudo isso, que nos dá hoje o direito de termos nosso trabalho. O sindicato, Sinatem, participou ativamente de todo esse processo. E continua? Continua, tá? Muito bem. Bom, isso especificado, aí naturalmente, não vou entrar nos detalhes da naturopatia, não era o objetivo meu nessa aula, mas discutir a questão preventiva, no sentido de você, profissional, ficar tranquilo. Mas está aqui, ó, nossa atividade é essa aqui, ó, está aqui marcada na tela. Tá beleza? Então você tem que pegar esse trecho que está aqui, copiá-lo, copia ele, bota na tua frente, entendeu? Pega esse trecho, copia, bota numa folha e decora, para você não esquecer o que é que você pode fazer. E o que não está aí, você não pode. É de outras atividades, de outras profissões de saúde. Então você pega lá, não é? Cola, você cola, tá aí escrito, ó. Tá aqui, ó. O que é a nossa atividade? Tá aí aqui no chat, coloquei escrito. A naturopatia é entendida como abordagem do cuidado de saúde, é entendida como abordagem do cuidado que, por métodos e recursos naturais, apoia e estimula a capacidade intrínseca do corpo para curar-se. Opa, homeostasia. É o nome disso aqui, ó. Isso aqui é homeostasia. Capacidade natural do corpo para autocurar-se. Tem sua origem fundamentada nos saberes de cuidado em saúde de diversas, o quê? Culturas. Particularmente aquelas que consideram o vitalismo. Então você tem que saber o que é vitalismo. Que consiste na existência de um princípio vital presente em cada indivíduo. No nosso curso, vitalismo é Deus vive em mim. Eu sou o santuário de Deus. O Criador está em mim. Ah, mas eu sou de uma outra religião. Não me interessa. Não me interessa qual é a sua religião. Aqui no meu curso, vitalismo tem a ver com isso. Na outra religião X,
Não, eu sou o meu próprio Deus. O problema é seu. Vá fazer um curso sobre isso lá, nessa outra linha, onde você vai entender Vitalino desse jeito. Acabou. Só que tanto lá quanto aqui, admitir-se-á que o nosso corpo, por si só, se autorregenera. Ele luta, ele cura-se, isso é homeostasia. Então, o professor toda hora fica falando de homeostasia. Eu vou assistir uma aula, homeostasia. Por quê? Porque está na lei. Porque é atividade própria nossa. Deu para entender isso? Só vem a galera dizer que é naturopata, mas não entende nada disso que eu estou dizendo aqui, além de criminoso, porque está fora da lei, um analfabeto, um imbecil, um mentiroso, um enrolado. Nós temos que saber a nossa caixinha. Nosso lugar é essa portaria, nessa parte. Então, toda a estrutura do protocolo de naturologia, sabe aquela história? Cronobiograma, alimentação, depois vai vir produtos de apoio, tudo isso é feito baseado no texto que saiu da portaria. Está aqui o texto, todo ele aqui. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, a gente tem algumas aulas dentro do curso que eu discuto isso, e o meu tempo hoje é limitado, e vou manter dentro dele direitinho, para que você entenda a clareza mental disso. Bom, então veja, nós não somos bandidos, nós estamos aqui nessa classificação. Se você trabalhar dentro desse negócio aqui, que é o que a gente ensina no curso, você estará tranquilo, sossegado e vai bem na sua vida. O Sinatem, o sindicato, vai abrir aí a tela, só um minutinho que vai abrir aqui agora a tela. Espera aí, tá tudo lento, travou tudo, é assim mesmo. Trava, daqui a pouco volta, é da internet, pronto. Aqui, tá todo desconfigurado, site do sindicato. Você entrar aqui no site do sindicato, que na minha tela desconfigurou, deve estar travado, sei lá o que aconteceu, você clica aqui, ó, diretoria. Aqui, ó, diretoria. Então, na diretoria do sindicato, você vai ver o presidente Milton Alves dos Santos, primeiro suplente da diretoria, eu, professor G. Alves Cabral. Tá vendo aqui, ó? Eu, aqui, ó. Euzinho mesmo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Diretoria, os efetivos da diretoria, essa aqui. E o primeiro suplente da diretoria, eu. Beleza? Pronto. Então, Sindicato Nacional. Aqui você tem as delegacias existentes por todo o Brasil. Aí você vai procurar aqui, vai achar. Tá travando minha tela geral, tá? Uma coisa horrorosa. Enfim, aí você tem um boletim mensal, que é colocado aqui. Ó, o terapeuta 37, 35, tal, e vai sendo apresentado. Um monte de coisa aqui da parte legal, jurídica e etc. Aí artigos, legislação, enfim. Não vou ficar aqui mostrando os detalhes, depois você entra lá, sinatem.com.br. Tá aqui, ó. sinatem.com.br. E o site tá feio. Estou dizendo isso dia 17 de maio de 2022 e vou me colocar à disposição da direção lá para a gente fazer um site mais bonito, porque esse site que eu vi aí tá feio. Esse negócio para mim é importante, a estética é importantíssimo. Pois bem, aí eu passo essa questão do sindicato. Deixa eu me ver mais. Uma outra coisa muito importante. Quando nós lemos aqui a portaria 849, que é o que dá respaldo ao nosso trabalho, mencionou-se 4 políticas nacionais que estão agregadas ao nosso trabalho. Estão entendendo isso? Esses 4, Política Nacional de Atenção Básica, está ligada na portaria nossa. Política Nacional de Educação Popular, está ligada à nossa portaria. Política Nacional de Práticas Integrativas, é conosco. Estão entendendo? Política Nacional de Saúde. Entenderam isso? Essas 4 políticas estão ligadas a nós. Então, o que nós temos que fazer? Como naturologistas, fazemos o curso e vamos entrar neste site aqui. Espera aí que vai abrir já. Espera aí que está processando. Ele fica meio lentão assim mesmo, mas já. Pronto, tá abrindo. Esse é o site do Ministério da Saúde. Tá aí. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Tudo o que tiver aqui tem a ver com nós. Tudo o que tiver aqui
tem a ver com nós, naturologistas. Vou botar aqui agora. Está aí o link. aps.saude.gov.br, biblioteca. Por que eu fui para a biblioteca? Tem outras partes, mas eu fui para a biblioteca por um motivo muito simples. Aqui você tem, ó, veja aqui na tela, você tem, ó, peraí, deixa eu abrir aqui, está processando. Você tem políticas, percebe aqui, ó, peraí, que ele tá carregando, bom, carregou. Ó, tá aqui as políticas que eu falei, ó, todas essas políticas aqui, ó, esse documento azul, deixa eu ampliar um pouco mais essa tela até para ficar melhor. Pronto, abri mais aqui para ficar melhor. Política Nacional de Atenção Básica, é com a gente. Política Nacional de Alimentação e Nutrição, é com a gente. Política Nacional de... Por quê? Porque tudo aqui que você está vendo dessas políticas são criadas para os trabalhadores, profissionais, pessoas envolvidas com política de educação popular. Educação popular. Tem que ler a portaria. Ah, esse negócio de ler, eu não me animo, não. Pois é, então fica aí tapado, sem saber de nada. Quando tiver um problema, faz como todo mundo. Paga para alguém que sabe. Não é mais fácil você prestar atenção no que eu estou dizendo, pegar as portarias, dar uma lida, ver uma única vez e entendeu. Pronto. Não gosto muito dessa aula, não. Isso é uma parte chata. Negócio de lei, falou de política, o presidente, não sei o que. Pois é, quando você tiver um problema, Deus queira que não tenha. Mas se você tiver, você vai pagar para quem entende. Bom, se você tem dinheiro e prefere isso, tudo bem. Mas a minha obrigação como professor é dizer que isso é público, está à sua disposição de graça. De graça. Está aí a fundamentação, são as políticas. Mas não é só a questão das 4 políticas que você tem. Você tem aqui, ó, publicações, tem cadernos. Vou clicar aqui, olha só os cadernos que você tem. Olha aqui, ó. Cada fileira tem 6 cadernos. Então você tem uma fileira aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fileiras fechadas. Então aqui tem 30 cadernos. Caderno de quê, professor? Olha aqui, ó. Por exemplo, estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. O cuidado da pessoa tabagista. Você tem estratégias de cuidado da pessoa com doença crônica, obesidade, o número 38. Ou seja, se você é profissional, não lê os cadernos, não é? No nosso curso, o senhor vai dar esses cadernos? Não. Se vocês quiserem fazer um curso de 5 anos, a gente fica aqui falando dos cadernos. Eu pego um caderno desse, abro aqui na tela, estudo, entendi, são pequenos, e entendi. Eles são estratégias públicas. Quem pode trabalhar com eles? Todos os profissionais de saúde do Brasil que estão envolvidos em atenção primária. Então, o cara que faz cirurgia não tem nem tempo para isso. Deu para entender agora? Isso é medicina educativa, medicina preventiva. O Brasil não fazia nada. Eu disse que não fazia no início dessa aula. Agora estou mostrando a imensa carga e está sendo produzido muita coisa boa. Estão produzindo direto agora. Isso não tem a ver, repito, se o governo era Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Isso é política de Estado. Independente do presidente, isso vai acontecer. Por quê? Porque os obesos no Brasil são 52% do povo. O Ministério da Saúde permanentemente tem que estar ocupado com isso. E a melhor maneira de enfrentar a obesidade é com a educação, prevenindo esse problema. Quando ele já está lascando o cara, aí é cirurgia, é outro nível. Entenderam? Então, isso nos credencia legalmente para o trabalho. Está aí a legislação. Bom, o que mais? Você tem, além dos cadernos, livros. Alguns livros aqui, ó. Livros. Vendo aqui, ó. Livros. Tá aí, ó. Estou botando na tela. Livros. Olha a carga de livros. Se você ler tudo isso aqui, tiver tudo isso enfiado nos seus miolos, olha aí, ó. Quanto conhecimento você vai adquirindo ao longo de sua carreira profissional. Isso é livro, continua.
Veja aí a bagaceira. É coisa pra caramba. Mas aí vem um cara e diz assim, não gosto de ler. Não vou falar nada, deixa quieto. Pois bem, que mais que tem? Acabou? Não, tem mais. Cartilhas. Que tem cartilhas, olha aí. São as cartilhas que o Ministério da Saúde coloca na nossa mão. Como é que você vai utilizar isso de maneira inteligente no seu trabalho? Bom, a sua criatividade. Se você entender o método que eu ensino, você vai encontrar o lugar para encaixar tudo isso. Revistas científicas, olha aqui, ó, só para nós, a revista Saúde da Família. Olha aqui, ó, cada fileira dessa tem 6 edições da revista. Olha aí, quanta coisa, quanto conhecimento, quantas exposições interessantíssimas para você poder ter amplitude, poder fazer discursos com fundamentos, preparar um texto, fazer um artigo científico. Está na biblioteca do Ministério da Saúde. Entenderam? Eu acabo de explicar, fechar esta aula, deixando muito claro para todos a clareza da credibilidade do direito jurídico de nosso trabalho. Mas não posso fechar a aula sem antes mostrar para vocês. Teve um momento nisso que eu disse que ia fazer uma publicidade, vou, óbvio. Nós temos o nosso site do curso de naturologia. Nele, você vai encontrar essas instruções. Você puxa essas instruções na primeira página do nosso site. Você entrou no site naturologiaclinica.org. Está aqui, o nosso curso possui 25 anos de sucesso. Desde 88, o professor Jean vem realizando o curso, tal, papapá. Beleza, aí vem aqui. Você tem, inscreva-se, quem quiser se inscrever no curso, até o dia 20 de junho, o sujeito pode se inscrever no curso online, depois não pode mais. Entre no nosso sistema acadêmico, o aluno já sabe que é por aqui, aí você tem aqui, ó, Biblioteca para Pesquisas. Se você clicar nesta foto aqui, vai abrir um monte de biblioteca para você pesquisar. O calendário dos alunos, aí vem aqui, ó, tudo sobre nosso curso de Naturologia Clínica. Se você clicar aqui nessas abinhas, você vai ter as informações. A aula de hoje foi baseada aqui onde está escrito, ó, nossa profissão. Então, se você clicar aqui, ó, portaria, vai abrir para você. Sindicato, vai abrir o site para você. A CBO, para ver o chamado Classificação Nacional de Atividades Econômicas, vai abrir aqui. Classificação Brasileira de Ocupações. Se você clicar nessa parte em destaque, vai abrir a fonte original do site do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho. E assim sucessivamente as demais informações que colocamos à sua disposição aqui na tela. Então, eram estas as minhas considerações da aula de hoje, deixando muito claro, até agora, maio de 2022, de maneira muito breve, que eu poderia fazer assim, uma aula longa de 5 horas, citando cada frase, cada grande mestre da OMS e tal, mas isso fica uma chatice inominável falar desse texto. Isso é para pesquisa, para leitura pessoal, para investigação particular. Os fundamentos foram apresentados. Ou seja, ninguém poderá dizer, sendo trabalhador do nosso setor, assistindo o que eu apresentei aqui e mostrei, que nós, naturologistas, naturopatas, não temos nosso direito, não temos nossas regras, só compete agora o sujeito ter caráter, ser sujeito honrado e cumprir, viver dentro daquilo. Eu não sei nada de construção civil. Vou inventar de botar tijolo um em cima do outro e fazer uma casa? Não. Vou procurar um profissional habilitado. Sou naturologista. Quero ser respeitado como um pedreiro que vai fazer lá o serviço dele. Quero ser respeitado como qualquer outro. Eu sou trabalhador e estou amparado na legalidade. Se vocês tiverem isso na clareza mental, está em paz, segue agora os protocolos e bola para frente, sucesso e ficamos com Deus. Até a nossa próxima terça-feira, quando teremos a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Vou aqui agora a gravação. Tchau, tchau.